Paz, Senhor, bom dia, gente. Vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler Isaías, capítulo 63, 64, 65 e 66. Por quê? Porque eu estou atrasada. Mas aí a gente vai entrar em Jeremias amanhã. Vamos lá? Capítulo 63, Julgamento dos inimigos do Senhor. Quem é este que vem de Edom, da cidade de Bosra, com as roupas manchadas de vermelho? Quem é este vestido de trajes reais que marcha em sua grande força? Sou eu, o Senhor, anunciando sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Porque suas roupas estão vermelhas, como se você tivesse pisado uvas? Pisei uvas sozinho no tanque de prensar, não havia ninguém para me ajudar. Em minha ira esmaguei meus inimigos como se fossem uvas. Em minha fúria pisoteei meus adversários. Seu sangue manchou minhas roupas. Chegou a hora de vingar meu povo, de resgatá-los de seus opressores. Admirei-me, porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então eu mesmo intervim para salvá-los com o meu braço forte, e minha fúria me susteve. Em minha ira esmaguei as nações e as fiz cambalear e cair, e derramei seu sangue na terra. Louvor pelo livramento. Falarei do amor do Senhor, louvarei o Senhor por tudo que tem feito. Eu me alegrarei em sua grande bondade por Israel, que ele concedeu conforme sua misericórdia e seu imenso amor. Ele disse: são meu próprio povo, certamente não me trairão outra vez. Por isso ele se tornou seu salvador. Em todo o sofrimento deles, ele também sofreu, e ele mesmo os salvou. Em seu amor e misericórdia, ele os resgatou. Levantou-os e nos braços os carregou ao longo dos anos. Mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Então eles se lembraram dos dias passados, quando Moisés tirou o povo do Egito. Clamaram: onde está aquele que conduziu Israel através do mar, com Moisés como pastor? Onde está aquele que enviou seu Espírito Santo para estar no meio de seu povo? Onde está aquele que manifestou seu poder quando Moisés levantou a mão que dividiu o mar diante deles, e assim tomou seu nome conhecido para sempre? Onde está aquele que os conduziu pelo fundo do mar? Eram como magníficos cavalos selvagens correndo pelo deserto sem tropeçar, como gado que desce para um vale tranquilo. O Espírito do Senhor lhes deu descanso. Sim, tu conduziste teu povo e tornaste teu nome glorioso. Súplica por misericórdia e perdão. Ó Senhor, olha dos céus, olha para nós de tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o zelo e o poder que costumavas mostrar em nosso favor? Onde estão tua misericórdia e compaixão? Certamente ainda és nosso Pai. Ainda que Abraão e Jacó nos deserdassem, continuaria, Senhor, a ser nosso Pai. És nosso Redentor desde as eras passadas. Por que permitiste, Senhor, que nos desviássemos de teus caminhos? Por que nos endureceste o coração para que deixássemos de te temer? Volta, pois, somos teus servos, as tribos que são tua propriedade. Por pouco tempo, teu povo santo possui o teu lugar santo. Agora nossos inimigos o destruíram. Parece que nunca pertencemos a ti. É como se nunca tivéssemos sido teu povo. Então aqui, mais promessa do que o Senhor, né, que Jesus viria. Aí vem um louvor de livramento em que o povo está se perguntando o que está acontecendo, né? Apesar de saber das suas más escolhas, eles suplicam por misericórdia e perdão. Eu gosto muito do capítulo 64, tem aquela música, né, do Morada, que diz assim: oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Isaías está dizendo: ó, quem dera que o Senhor descesse aqui, né? E o Senhor desceu, né? Jesus deixou, sua glória veio. E quando ele foi, falou: não vou deixar vocês só, vou enviar,
né? O Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus fendeu os céus, desceu. E hoje nós temos o acesso, né, permanente à presença do Deus Altíssimo. Capítulo 64 de Isaías vai dizer: quem dera abrisses os céus e descesses, os montes tremeriam em tua presença, assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver. Tua vinda faria as nações estremecerem. Então seus inimigos entenderiam a razão de tua fama. Quando desceste muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti. Lindo também esse versículo, porque desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Se você espera no Senhor, Deus trabalha por você. Olha que texto maravilhoso. Versículo 1, todos, né? Mas versículo 1, versículo 4 são maravilhosos. Nós vamos chegar no 6. Recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem teus caminhos, mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passa de trapos imundos. Como as folhas das árvores murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Então ele está dizendo assim, nossa justiça própria, aquilo que a gente acha mais justo, para Deus é como um trapo imundo, né? E a gente precisa entender isso. Ah, Ju, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Eu acho que devia... Não, a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça dele. Ah, Ju, não é justo essa pessoa ser perdoada, não é justo essa pessoa... A justiça não é nossa. Ah, eu tô fazendo tudo certo. Ainda você, no que você mais achar que tá fazendo certo, ainda não se compara em nada à justiça pura de Deus. Vamos agora, versículo 7 de Isaías 64. Ainda assim, ninguém invoca teu nome nem suplica por tua misericórdia. Por isso te afastaste de nós e nos entregaste a nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Não te ires tanto conosco, Senhor. Não te lembres para sempre de nossos pecados. Pedimos que olhes para nós e veja que somos teu povo. Tuas cidades santas estão destruídas, Sião é um deserto. Sim, Jerusalém é uma ruína desolada. O santo e belo templo onde nossos antepassados te louvavam foi queimado, tudo que era precioso foi destruído. Depois disso tudo, Senhor, ainda te recusarás a nos ajudar? Permanecerás calado e continuarás a nos castigar? Então, os que estavam ali remanescentes estavam tentando entender, suplicando por misericórdia. Capítulo 65 de Isaías, julgamento e salvação finais. O Senhor diz, estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. A nação que não invocava meu nome. Eu disse, aqui estou, aqui estou. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e suas ideias distorcidas. O dia todo me insultam abertamente ao adorarem ídolos em seus jardins e queimarem incenso em seus altares. À noite andam no meio das sepulturas e consultam os mortos, comem carne de porco e fazem ensopado com outros alimentos proibidos. Apesar disso, dizem uns aos outros, não se aproxime, pois vai me contaminar. Sou mais santo que você. Essa gente é fedor em minhas narinas, fumaça irritante que nunca passa. Vejam, meu decreto está escrito diante de mim. Não permanecerei calado, retribuirei conforme merecem. Sim, eu lhes darei o que merecem, tanto por seus pecados como pelos pecados de seus antepassados, diz o Senhor. Pois eles também queimaram incenso nos montes e me insultaram nas colinas, eu lhes darei o que merecem, contudo, não destruirei todos eles, diz o Senhor. É possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres.
Pois alguém dirá: não jogue todas horas, algumas ainda estão boas. Assim também não destruirei todo Israel, pois ainda tenho ali servos fiéis. Preservarei um remanescente do povo de Israel e de Judá para possuir minha terra. Aqueles que eu escolhi a herdarão, e meus servos ali habitarão. A planície de Sarão voltará a ficar cheia de rebanhos para meu povo que me buscou, e o vale de Acor servirá de pasto para o gado. Mas por que vocês abandonaram o Senhor e se esqueceram de seu santo monte? E por que prepararam banquetes para honrar a deusa Sorte e oferecer vinho misturado ao deus Destino? Hoje eu os destinarei à espada. Todos vocês se curvarão diante do carrasco, pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. Praticaram mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que é desprezo. Portanto, assim diz o Senhor soberano: meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Meus servos beberão, mas vocês terão sede. Meus servos se alegrarão, mas vocês serão humilhados. Meus servos cantarão de alegria, mas vocês gritarão de tristeza e desespero. Seu nome será maldição entre meu povo escolhido, pois o Senhor soberano os destruirá e chamará seus servos por outro nome. Todos os que pedem uma bênção ou fazem um juramento o farão pelo Deus da verdade, pois deixarei de lado minha ira e me esquecerei das maldades cometidas no passado. Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Alegre-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto e clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias, nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão suas videiras, pois meu povo terá vida longa como as árvores. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo o que conseguiram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente, seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim, enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades. Responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão se alimentará de palha como o boi, mas as serpentes comerão o pó em meu santo monte, e ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Aqui está falando, né, de quando, depois que Cristo levar, né, a igreja, aconteceu o tempo, né, 7 anos de paz, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, de grande, né, tribulação. Então virá, né, o Senhor virá, instituirá novos céus e novas terras, e haverá um tempo de milênio, onde haverá paz, onde haverá sossego, onde, né, o lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão se alimentará de palha como o boi, né, mas ainda assim, no final desse tempo, né, alguns se rebelarão, porque isso é a natureza do ser humano, né, há uma rebeldia, nem todos têm, nem Isaías mesmo fala, uma cerviz de ferro que não se dobra, né? Mas que nós possamos nos dobrar ao Senhor. Agora nós vamos ler Isaías 66 e nós vamos terminar esse livro. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra, eles e tudo que neles há são meus, eu, o Senhor, falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante de minha palavra, quanto aos que escolhem seguir os próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis. Olha o que é escolha, gente. Quem quer escolher os seus caminhos, seus pensamentos, né? Eu vou na igreja quando eu quero, ou não vou, faço o que eu quero. Eu amo Jesus, mas os que amam
guardam seus mandamentos. Vamos continuar aqui, versículo 3, dizendo de Isaías 66, que tem prazer em seus pecados detestáveis. Não aceitarei suas ofertas. Quando oferecerem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivesse oferecido um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se tivessem abençoado um ídolo. Enviarei sobre eles grande aflição, tudo o que mais temem, pois quando chamei, não responderam, quando falei, não ouviram, praticaram o mal bem diante dos meus olhos, escolheram fazer o que desprezo. Ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês que tremem diante de suas palavras. Seu próprio povo os odeia e os expulsa, porque são leais ao meu nome. Zombam. Que o Senhor seja glorificado, alegre-se nele, mas eles serão envergonhados. Que tumulto é esse na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor vingando-se de seus inimigos, antes mesmo de que comecem as dores de parto. Jerusalém dá à luz um filho. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um dia só? Alguma nação veio existir num instante? Mas quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não a faria nascer? Diz o Senhor. Não, jamais a impediria de nascer, diz o Senhor. Diz o seu Deus. Então, ele fala, como uma nação vai nascer em um dia? Israel, em 1948, nasceu em um dia. Então, ele está dizendo assim. Então, é uma promessa lá de trás, que foi cumprida no ano de 1948, quando em um dia foi estabelecido o Estado de Israel. Versículo 9 do capítulo 66 de Isaías. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não a faria nascer, diz o Senhor? Não, jamais a impediria de nascer, diz o seu Deus. Alegre-se com Jerusalém, exultem por ela todos que a amam e todos que por ela choraram. Bebam de sua glória até se fartarem como a criancinha mama e é confortada no seio da mãe. Assim diz o Senhor, darei a Jerusalém um rio de paz e prosperidade, as riquezas das nações fluirão para ela, seus filhos serão amamentados em seus seios, levados em seus braços e acalentados em seus joelhos. Eu os consolarei em Jerusalém como a mãe consola seu filho. Quando virem essas coisas, seu coração se alegrará. Vocês florescerão como uma planta viçosa. Todos verão a mão do Senhor abençoar seus servos e sua ira pesar contra seus inimigos. Vejam, o Senhor vem com fogo e seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo com a fúria de sua ira e com o fogo ardente de sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com fogo e sua espada, e muitos serão mortos por ele. Os que consagram e se purificam num jardim sagrado, com o ídolo no centro, que comem carne de porco e de rato e outras carnes detestáveis, terão um fim terrível, diz o Senhor. Eu vejo o que fazem e sei o que pensam, por isso reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão minha glória. Realizarei um sinal no meio deles, enviarei os sobreviventes como mensageiro às nações, a Tarsis, aos líbios, aos lídios, flecheiros famosos, a Tubal e a Grécia e a todas as terras além do mar, que não ouviram falar de minha fama, nem viram minha glória. Ali anunciarão minha glória às nações. Trarão de volta as nações, das nações os remanescentes do povo, e os levarão ao meu santo monte em Jerusalém, como se fossem ofertas de cereais levadas ao templo do Senhor. Virão em cavalos, em carruagem, em carroças, em mulas e em camelos, diz o Senhor. E eu nomearei alguns deles para serem meus sacerdotes e levitas. Eu, o Senhor, falei. Tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão, vocês serão meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá me adorar uma semana após a outra, um mês após o outro. Quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que o devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos que passarem por ali os verão com o mais absoluto horror.
Então a gente vai ver aqui Deus falando dos finais dos tempos, como será que ele, né, ainda na grande tribulação levantará um remanescente que vai pregar às nações. Mas em tudo, hoje é o dia aceitável. Hoje é dia de se aproximar do Senhor e fazer sua vontade. Que em nome de Jesus, que você que está me ouvindo, tanto você que já tem um relacionamento com Deus, quanto você que não tem, se aproxime. É tempo de se aproximar do Senhor. É tempo de orar, de buscar a face do Senhor. É tempo de ouvir a urgência de Deus, de buscarmos seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas, mas de nós focarmos no Senhor. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós oramos. A sua palavra nos faz tremer, nos traz temor. Nós sabemos e confiamos em Ti e sabemos que haverá juízo. Deus, nós oramos agora e te pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha fazer a sua vontade, que o Senhor venha, Senhor, Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos convença, Espírito Santo, para te obedecermos. Sabemos que haverá um juízo, mas nós queremos ser, Senhor, da salvação e queremos que muitos sejam salvos. Em nome de Jesus, Senhor, nos levanta a pregar as boas novas, porque essa é a sua vontade. Em nome de Jesus, nós começamos uma semana de trabalho agora. Desperta-nos, Senhor, em todo o tempo, para estarmos, Senhor, fazendo a sua vontade. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo te vá bem. Leia a Bíblia, medite nela de dia e de noite, ore, né? Tenha um tempo com o Senhor e Ele vai revelar o coração dele a você. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.